Olá, boa noite. Quantos bons artistas nasceram ou vivem em Pernambuco? Possivelmente qualquer catalogação vai cometer a injustiça de deixar alguns de fora, seja na literatura, no teatro, artes plásticas, cultura popular ou na música. O normal é que cada artista forme seu público, conquiste seus admiradores. Aqui no estado, uma família de profissionais com habilidades em várias áreas, principalmente dança e música, tem um legado muito importante. É a família Madureira, que tem os irmãos André Madureira, fundador do Balé Popular do Recife, Zoca Madureira, violonista, considerado um dos mentores do movimento armorial, e Antúlio Madureira, multi-instrumentista que se firmou criando e compondo músicas regionais com referências eruditas. Ele utiliza objetos e instrumentos artesanais atípicos, com sonoridade marcante, a exemplo do marimbau. No programa, Antúlio Madureira vai contar sua história e nos presentear com sua criatividade. Seja bem-vindo, Antúlio, ao Opinião Pernambuco. Agradeço o convite, sinto bastante honrado. Há um tempo que eu não via mais essas câmeras, né? E foi muito bacana, o Ricardo teve convidado, de imediato aceitei. E principalmente com você, né, Valdeir, que sou seu fã há muitos anos, né? Já É um reencontro, né? É um reencontro, então é uma maior alegria. Tá bem. Você pode participar do programa enviando perguntas ou a sua opinião pelo WhatsApp 81 98830 7098. Repetindo, 81 98830 7098. E você pode também acompanhar o programa em tempo real pela internet através do endereço eletrônico www.ufpe.br/NTVRU. Bem, Antúlio, a gente falou aqui na abertura sobre essa família, né, que é uma família de artistas. Teve inclusive Ana Madureira, que foi dançarina, né, lá atrás no Balé Popular e que depois ela faleceu. A gente teve a oportunidade aqui na TVU de realizar uma série chamada Roda Peão. Eu acho que é até bom lembrar isso, porque a gente está agora falando de 50 anos de TVU. Mas tem o André, tem o Zoca, tem o Antero. Como é essa formação de tantos artistas numa mesma família? E tem a geração nova, não é? Os sobrinhos, não é? Os netos, né? Do meu pai. Do seu Paulo. Né? Do papai, não é? E estão ainda caminhando, não é? Divulgando a nossa dança, a nossa música. Lá em São Paulo tem Peu, Deca. É muita gente ainda envolvida nesse meio artístico, né? É coisa de sangue, a pessoa nasce predestinado? Como é isso? Talvez tenha o DNA, não é? Porque a gente já vem de longe, não é? A família do meu pai, Ascenso Ferreira, ele chega a ser da família, não é? O grande escritor, poeta Ascenso Ferreira. Está nessa árvore genealógica? Dentro da árvore, não é? Ele pegou ainda a pontinha desse gen. E tem Tonheca Dantas, que é o avô da minha mãe, é nosso bisavô, que é uma figura muito importante na cultura da música do Rio Grande do Norte. É muito famoso até em Londres, onde foi tocada a música dele, Royal Cinema, que há pouco tempo agora completou, acho que foi o aniversário dos 100 anos do Royal Cinema, que ele ganhou um prêmio. Ele fazia composições para tocar nos cinemas, não é? Que não tinha ainda o áudio, não é? E o grupo tocava ao vivo nos cinemas lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Que foi onde você nasceu? É onde eu nasci. E de lá, ainda que era criança, que meu pai era militar, e viajava de um canto para o outro, era na Paraíba, aqui interior de Pernambuco, Garanhuns, Palmares, Catende, fomos para Mossoró, Caicó, Rio Grande do Norte. Então tem gente de todo lugar, são 11 irmãos, né? Dois já estão em turnê por aí, outros lugares dessas moradas, né? Que existe esse universo. E
Então, teve Zoca, que nasceu lá no Caicó, não é? A Ângela, mais velha, que é de Catende, já é Pernambuco. Tem o André Garanhuns, o Nordeste está bem mapeado, né? Então vamos falar da tua carreira, né? Você começa como dançarino ou como músico? Eu comecei como jogador de futebol, mas assim, fui interrompido, né? Pendurou a chuteira logo cedo. Pendurei cedo, porque a tentação foi muito grande. Em casa, todo mundo era envolvido, não é? Com show, com música e tal. E no final do ano, todo mundo tinha seu dinheirinho para comprar a roupa, presente e tal. E eu era o liso, né? Da turma maior, não é? Aí eu tinha uma timidez muito grande. Era uma coisa assim, doentia, né? De timidez. E isso foi que me deu informações, né, e ânimo para depois entrar no palco e hoje ter uma desenvoltura. Ainda tenho, sou muito tímido, né, mas o palco foi que me levou a ser mais palhaço, né, e músico. Isso com o Balé Popular do Recife? Não, isso antes do Balé Popular do Recife. A gente fazia teatro infantil. Nós passamos um bom tempo no Teatro Santa Isabel, Teatro do Parque. Aqui no Recife era muito carente de espetáculos infantis, né? E nós pegamos um mote de Monteiro Lobato, ainda tinha aquelas histórias do Walt Disney, que era ainda o encantamento das crianças, né? A gente morreu de vergonha de fazer aquilo, mas era um negócio que ganhava dinheiro. Aí quando surgiu a Ariano Suassuna na história, não é, da nossa família, primeiro com Zoca, que era o Quinteto Armorial, e ele nos convidou, sabia que a gente gostava dessa coisa do teatro e tal, nos convidou para fazer um teste. Em vez de estar fazendo esses teatros assim, fazia com a cultura de pernambucana. Com Bumba Meu Boi, Cavalo Marinho, essas coisas todas. E nós topamos. A nossa escola do teatro foi sempre do improviso. Se havia um roteiro e o restante era muito improviso, não é? Então, Ariano que teria dado um direcionamento Direcionou, armorial. Hoje a nossa direção dessa assinatura que a gente tem da música, da dança popular, não é? E a música popular com uma leitura mais erudita, né? Foi Ariano Suassuna. No momento ele era secretário, acho que da prefeitura, secretário de Cultura. E ele nos convidou e foi um maior sucesso. A gente fez uma pesquisa, não é, com os grupos autênticos daqui do estado e fomos até Alagoas também pesquisar Rezado, Guerreiro, né, as Cheganças, e montamos um espetáculo experimental no Teatro Santa Isabel. E isso foi uma surpresa que foi superlotado e estendemos a temporada, né? Foi muito sucesso, porque a gente fazia o teatro, que a gente já estava acostumado a fazer, teatro de palhaço, de esquete, essas coisas todas. Juntamos com os palhaços do Bumba Meu Boi, né, que é o Mateus e o Bastião, a Catirina, e fizemos uma mescla, era um Bumba Meu Boi mais moderno, não é, uma linguagem mais de moleque do tempo, né, que estava se vivendo. Foi muito sucesso, e daí foi que partiu a dança do Balé Popular do Recife. Porque a gente fez uma coisa mais improvisada, ninguém nunca dançou na vida. Era tudo... Antônio, eu estou observando uma coisa interessante, assim, você tem usado sempre o plural. Fizemos, construímos, elaboramos, não é? Você não está se colocando como uma pessoa isolada dentro desse processo, mas reconhecendo sempre assim, a importância desse conjunto, né, que é o conjunto da família Madureira. Isso. Né? Mas existe a individualidade dentro do coletivo, sempre existe. Existe, aí, mas... esse personagem, Antúlio Madureira, né, ele particularmente, ele se coloca dentro desse universo e aí ele se descobre músico também. Isso. Né? Aí já é um músico orientado por essa linha que Ariano teria, de certa forma, dado palpite. Isso.
E depois chega um momento em que você começa a desenvolver instrumentos. Isso, né? Instrumentos. Aí eu tinha combinado com a Antúlio a gente fazer o seguinte, para não ficarmos somente com fala e depois só com música, a gente ir mesclando, né? Fazendo um ping-pongzinho entre uma parte de fala e uma parte de música. Então, vamos começar mostrando aqui um desses instrumentos que você tem aí, né? Você toca um pouco para a gente e fala, né, como que ele surge na tua vida. O mais armorial, que foi o primeiro instrumento, eu já estava estudando violão erudito na Escola de Belas Artes, com talvez o maior professor de violão que já passou aqui por Pernambuco, foi Carrion, José Carrion, era um espanhol, que era um negócio fenomenal, o cara, né? E ele estava muito entusiasmado com a minha desenvoltura na música. Mas quando eu conheci o marimbau, né, que chama de berimbau de lata, marimbau, aí eu fiquei encantado com essa sonoridade, né? A partir do marimbau foi que eu disse, rapaz, a minha história é essa aqui. Que é uma coisa, uma construção aparentemente simples, uma trave, né? de madeira, de pó. 2 latas de leite, não é o arame de aço, não é? Aí ele originalmente é tocado com uma varinha, não é, de madeira, e pode ser um vidrinho de remédio ou um metal, não é? Ele é percutido. Mas aí, a partir dessa, eu comecei a desenvolver uma técnica para ter mais agilidade. Aí disse, eu vou experimentar o arco. Como tem muitos instrumentos, depois, isso foi uma coisa muito intuitiva, né? Depois eu vi que tem instrumentos chineses que parecem, mas é tocado aqui na vertical, com arco que é preso em 2 cordas. Aí você vai na África, tem diversos instrumentos que tem uma caixa de ressonância, um arame e se toca, não é? Eu disse, bom... E os nomes variam também? Varia, tem de acordo com a língua, né? O chinês eu não vou nem pronunciar aqui, eu vou me lascar. Mas marimbau aqui é uma assinatura sua? Marimbau é um nome dado. Ariano leu isso em algum lugar, em 1930, alguma coisa assim, que ele viu em algum lugar esse nome marimbau, que ele é uma mistura do instrumento africano com o árabe. Agora, como chegou no Nordeste, ninguém sabe. Foi alguém que trouxe a ideia do berimbau e algum árabe que fez alguma ideia, não é? Porque, na verdade, isso aqui é brasileiro, já é uma junção, não é? Do árabe com o africano, de lá dos países árabes, né? Com aqueles instrumentos, sempre com um pouco áspero, não é? Com aquelas cordas e tal. E ele disse, bom, então ele chegou na medida que eu queria, né? Com o arco. E aí chega no resultado maravilhoso Aí dele. chega juntando esses timbres, foi juntando com instrumentos que o armorial tinha uma rigidez que não se podia tocar instrumento eletrônico, não é? Aí fui juntando com os sintetizadores, teclado, orquestra de sopro, de corda, fui fazendo uma bagunça com as alfadas do maracatu e foi surgindo uma música, um armorial mais livre. Eu nunca fiz parte exatamente do movimento armorial por essa minha travessura de não seguir a cartilha realmente que o armorial ele pede, né? Tem não é uma disciplina, é uma estética
não é que você tem que manter isso. Mas como eu nunca fui um músico erudito, era mais moleque de rua, de jogar bola, isso, tocar música de Roberto Carlos e não sei o quê, sem querer desmerecer, o besterol da época e tal, né? O armorial, ele, enquanto conceito, ele aponta para um híbrido. Isso. Entre o popular e o erudito. Isso, é isso? Exatamente. É um popular elaborado. Na realidade, eu faço um elaborado. Eu pego uma música dos Caboclinhos, o tema, a alma dos Caboclinhos, e faço uma forma que ele pode ser tocado com uma orquestra. O Caboclinho, o autêntico, ele tem uma limitação na escala. Vamos deixar para mostrar isso no próximo bloco. A gente está terminando já esse bloco, você conclui o raciocínio, aí a gente abre o próximo bloco já mostrando. Então, concluindo o marimbau, com essa estética mais armorial, eu fiz umas coisas mais próximas, como alguns temas que foi mesmo aproveitado em filmes de Ariano Suassuna, como o Alto da Compadecida, sim. Não é? O tema de abertura, que é o Cavaleiro do Sol. Foi uma música que eu compus para homenagear Luiz Gonzaga. Até porque dentro do tema da música eu faço uma citação da Volta da Asa Branca, né? Dá para lembrar? Deixa eu ver aqui o que ele faz. Mais ou menos assim, ele é mais próprio para cabala. Aqui eu fiz um remendo, que a música é minha, mas eu errei tudo. Mas ele só com certeza deu para as pessoas lembrarem. Né? Inclusive, depois é importante a gente falar sobre o que foi do Sagrama e o que foi seu, né, nessa construção da trilha. Sim, porque muitas pessoas, elas às vezes dizem, não, a trilha é de Sagrama, não, a trilha é de Antúlio. Então, não, é exatamente. Essa dúvida. Deixa para responder do próximo bloco, tá? Tá ótimo. Então a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta falando hoje e conversando e ouvindo um pouco da musicalidade do multi-instrumentista Antúlio Madureira. O número de WhatsApp para você enviar perguntas ou dar a sua opinião é 81 98830 7098. Repetindo, 81 98830 7098. Já temos aqui algumas perguntas chegando, mas ao longo do programa a gente vai passar para o Antúlio. Bom, no bloco passado a gente ficou com aquele questionamento, não foi? Né? O que foi de Sagrama e o que foi de Antúlio Madureira. Sim, exatamente. Pra gente, eu digo pra gente porque foi música minha e de Zoca, não é? Já na semana da estreia do seriado, alguém ligou e disse, olha, a sua música vai ser tocada porque eles chamaram o Sagrama para compor toda a trilha. Mas não sei por que Guel Arraio resolveu mudar alguma coisa. Não sei qual foi o motivo ainda, né? Mas foi de muito agrado. Eles tocaram não só a música da abertura, né, que repetia no alto, no seriado, como no filme, né? E entrou mais algumas outras músicas minhas e teve uma que tocou toda uma cena daquela que está o João Grilo, né, com Nossa Senhora, no Purgatório, né? Tocou toda a música, caiu até muito bem, que ela tem o nome de Viagem ao Infinito, não é? E o apelo sonoro dela encaixou perfeitamente. E também as músicas de Zoca, né? Durante os capítulos, né, que sucediam. Né? Então, vamos então para outro tópico. Existe todo um trabalho de pesquisa em cima da nossa cultura popular e uma das manifestações dos folguedos assim que são muito retratados na tua musicalidade é os caboclinhos, né? Você chega a utilizar uma flauta
Uma Isso. flauta específica, né, para fazer referência aos caboclinhos. Isso. Os caboclinhos, ele tem uma força muito grande. Aliás, a cultura pernambucana é indígena, não é? Indígena do índio, do caboclo. Por isso que aqui a gente fala muito a cultura dos músicos, em geral, das pessoas, são de tribos. Por isso há essa dificuldade da união das tribos para se ter uma linguagem só e ter mais poder no sistema público e etc, né? Porque são tribos e os caboclinhos têm essa mesma origem. Eu tive a oportunidade de conhecer várias tribos para coordenar um grande encontro que teve no Carnaval e conversei muito com o Zé Alfaiate e tal. A história é longa, vamos cortar porque é muito assunto para isso. Aí você chama flauta ou gaita de caboclinho? Isso aqui eles chamam de gaita do caboclinho. Então, pesquisando, por que gaita? Mesmo sendo dos caboclos, né, que eram os índios da zona da mata, que eles chegavam até a capital, junto com os estivadores e eles formavam uma imitação dos índios. Eles caboclos, mas imitavam os índios com os trajes, né, de pena e fazia aqueles desfiles no carnaval, tocado só com uma flautinha dessa que chama de gaita e um tambor que chama de tambor de guerra, que é um tarol, e os mineiros, que são aqueles ganzais grandes. Com esse conjunto, por o instrumento ser muito agudo, ele chega a uma distância bastante razoável, né, para que a coreografia aconteça, né? E a gaita tem esse nome porque ela veio de Portugal com os gaiteiros, que eles eram só com 3 furos, porque tem o 4º furo aqui, mas ele nunca é aberto, porque ele repete. O original dele são 3 furos. Ele dá exatamente a escala, não é uma escala completa diatônica como tem a música, né, popular, etc. Ele tem uma escala que ele pula alguns intervalos, né? Uhum. E os gaiteiros tocavam com a mão só e a outra mão ele batia o tambor. Uhum. Então ele era sozinho a orquestra, não é? Por isso que a gente chama de gaita. Como a gente não tem o tambor, vai ouvir agora só a flauta. A gaita. Esse é um tema mais lento, não é? E depois tem guerra, etc, né? Como ele não tem uma afinação mais justa, não é? Perfeita, aí eu uso uma outra flautinha, né? Onde se mistura tudo, não é? É uma flauta irlandesa que ele já dá as notas mais afinadas, já é mais elaborada, feito numa fábrica com a distância, tal. Aí para você tocar as músicas que eu componho do caboclinho, respeitando sempre a alma, né, dos caboclos, a escala que se usa, não é? Porque senão vai ficar uma música de flautinha, não é? Tem que ir de acordo com as limitações também que tem a escala dos caboclos. Aí com essa flautinha eu faço com grupo, com orquestra. Depois de muito tempo está saindo aí um DVD, teatro instrumental, que eu toco essa gaita com a orquestra sinfônica. São mais de 60 músicas acompanhando com essas flautinhas, né? Aí... Essa está no teatro instrumental, né? Ela está no CD Perrebumbá. É posterior? O Perrebumbá é o mais... o Perrebumbá é o posterior. Tem o teatro instrumental, depois tem o Perrebumbá, depois tem o Mourama, tem No Meio do Mundo e o Carnes Vales, que é o mais recente.
Hoje o acesso é sempre pela internet. Pela internet, telefone, tem o passa-disco, não é? Que eu acho que é a única loja que ainda vende CD no Recife. Eu faço até a divulgação, porque ela está agora ali no Espinheiro, né? A loja passa-disco. E ele tem lá o Pé Rebumbá, Teatro Metal, tem o Carnes Vares, que é uma recente. Eu já fiz já é um carnaval mais ousado, né? Que eu já uso a Quinta Sinfonia de Beethoven, mas ela tocada com o nosso sotaque, né? Que é com o maracatu baque solto, baque virado e os caboclinhos, não é? E deu um encaixe perfeito. Né? Você tem aquela ideia, a Quinta Sinfonia, você vai escutar no teatro com orquestra sinfônica, não? E você coloca no carnaval e as pessoas deliram. Eu gosto muito de fazer isso, tocar Vila Lobos no carnaval, tocar Beethoven, Schubert, não tem preconceito nenhum, tudo é música. Agora, você tem que, é como o Ariano Suassuna mesmo falava, você pode, Antônio, usar teclado, tocar sintetizador, desde que seja a nosso serviço. A gente não pode, com a riqueza que nós temos, tocar as músicas a serviço dos outros. Dos outros que ele fala do estrangeiro, né? Que é o que regia, né? Muito a nossa música, a nossa cultura, né? Então, eu fico bastante à vontade, até que teve o respaldo, né, do grande mestre, né, Ariano Suassuna, e tenho feito abertamente. A minha música, ela vai desde a coisa mais elaborada, como agora eu dei um pequeno avanço na música quântica. É um outro mundo da música, que ela está um pouco mais adiante, que isso daqui a alguns anos ela vai fazer parte também. E já tem em alguns países, ela faz parte não só da sensação, né, da emoção, da tranquilidade, da saúde, não é? Da saúde emocional, mental, espiritual. E eu tenho feito muitos trabalhos assim com grupos afins. Grupos que praticam yoga, meditação, eu tenho feito, e é uma coisa assim maravilhosa, porque você escuta, o nosso corpo ele é música, porque se a gente tem a menor partícula que a gente pode imaginar, olho nu, não é? Que são os átomos que juntam, formam as células, tudo isso é vibração, é um som. Você vai no microscópio e você vê lá que vibra mesmo. Então, se você tem células que formam órgão, que formam pele, osso, tal, isso você tem um som interno. A gente só suporta porque o nosso ouvido é para fora. Se fosse para dentro, é um barulho infernal, né? Você falando aí, eu fico só pensando assim, o tanto quanto seria importante a gente acelerar, né, aqui as atividades para poder ter um espaço onde essas músicas possam ser mostradas para o público através da televisão, né, como aconteceram em outras situações, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa de resgate mesmo. Mas vem uma outra pergunta aí. Você falou do caboclinho, falou do frevo, né? Do frevo, e a gente vê que o frevo ele é muito presente na tua história. Sim, inclusive, você tem feito muitos shows durante o período do carnaval. A gente te vê mais, inclusive, no carnaval do que mesmo no São João. O que é isso? Que ligação é essa com o carnaval? O carnaval estaria mais próximo do conceito armorial do que o São João? Tem algo a ver? Tem essa pergunta e tem uma outra coisa ainda, né? Você introduz, além dos instrumentos, você introduz a fala. A voz, né? Isso. Hoje você canta também. Também. Né? Isso. Então como é essa convivência, essa convergência dessas diferentes possibilidades? São 3 perguntas tão engalhadas na outra, mas eu vou tentar distribuí-las. A voz, ela pode até... Eu procuro cantar o que o povo sente, o que é da sua natureza. Então, o canto... Os cânticos, né, do povo, que é o frevo, são as rezas, as cantorias, está lá na informação, no inconsciente. Então, quando ela é mostrada, bem feita, estudada, tem arranjo, tem bem elaborada, as pessoas se identificam com aquilo.
Quando eles se vêem, eles ficam, nossa, bateu. É como se fosse uma frequência por simpatia, não é como um violão. Se você afina 2 violões exatamente iguais, os violões, se você bate no bordão, o outro violão ele toca sozinho a corda, porque ele entrou na mesma frequência. Então você joga aquela história que é do povo. Por mais que ele não conheça, mas ele já tem inconscientemente aquela informação. Então, para você é uma satisfação ser também intérprete. Isso né? Porque na realidade eu sempre uso, no bom sentido, as pessoas que também fazem essa composição, não é? Dão resposta. E o frevo? O frevo, não, o carnaval, né? o carnaval, isso já vem desde a infância, quando a gente morava em Natal. Meu pai era locutor de rádio, tinha programa de auditório, de estúdio. Como ele era muito conhecido, então as agremiações faziam, quando chamava em Natal, de assaltos. Assaltos eram blocos que vinham puxados por um trator, aquelas plataformas, 2, 3, uma orquestra em cima tocando marchinhas de carnaval, e os jovens, né, da cidade faziam grupos, e eles iam em cima da plataforma, ou na rua, e subia e tal, e eles iam nas casas já pré-estabelecidas ou não, e faziam um assalto, um verdadeiro assalto, na geladeira das pessoas. Mas como já se sabia, e fazia aquelas bebidas mais que dava para todo mundo, uns tira-gosto e tal, e ia lá, do Rei Momo aos índios, aos blocos, a todas as manifestações da casa do papai. E desde criança eu via aquilo, eu tinha o maior medo dos índios. E trouxemos essa ideia para o Recife. Certo. Antúlio, onde você comprou esses conduítes aí, esse material de construção? Então, essa é a minha inquieto. Eu sou meio inquieto com a música, aí eu fui pesquisando timbres, não é? Instrumentos. Aí vi que um negócio interessante desse. Vi uma criança, sem querer, brincando com uma mangueirinha assim desse tamanho, soprando, não é? Eu disse, rapaz, isso aqui dá um negócio sensacional. Porque um conduíte desse, você estudando um pouquinho, ele sai. Não vai tocar música, mas são sons que podem agregar a outros efeitos da música, não é? Aí você soprando e controlando a embocadura, inspirando e respirando, aí dá um som assim. Você vai brincando. Uma vez eu mostrei isso a um maestro inglês, não é? Aí ele enlouqueceu. Ele ficou louco. Como é que pode? Que instrumento é esse? Eu disse, é um conduíte de passar fio elétrico, não é? Nas paredes. O real metro, né? Aí ele ficou olhando assim, olhava, não tem nada para mudar. É um milagre, Pois é, desses milagres aí tem esses outros que já é mais conhecido, já tem mais organizado, que tem uma embocadura. Aí esse já é diferente, você tem que girar ele para ele pegar a carona do ar. Você fez a adaptação do bocal. Não, esse aqui eu ganhei de um músico lá de Portugal. Isso aqui já é uma ideia chinesa, não é? Isso aqui já é baseado nesses instrumentos dos nativos, não é? Eu não digo africano, mas também lá também tem os nativos, né? Os chineses, principalmente, né? Que é muito antigo, aqueles povos de milhares de anos que deve ter uma confusão de instrumentos fantástico, né? Aí você gira ele com o ar, aí ele emite, dependendo da velocidade, não é? Mas tem que ser o artista mesmo, né? Porque se for uma pessoa como eu que pega isso aí, não vai sair nada. Mas que eu também, se eu for para ir para o seu lugar, não vou saber falar nada, perguntar nada para ninguém, né? Mas cada um na sua praia, não é? Assim, o que é curioso é essa possibilidade de fazer de coisas que são aparentemente comuns, né? De repente, exatamente. Ali tem música. Eu dei umas aulas para as crianças, os jovens, nas escolas do SESI, em São Paulo, né? Aqui, infelizmente, não consegui fazer isso ainda, né? Já tentei muito, mas as escolas, a Secretaria de Educação, de Cultura, não sabe muito essa linguagem não, viu?
Aí, mas lá foi um sucesso, porque eu fui mostrar às crianças não a música do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, não. Mas a música, como ele percebe, porque quando você percebe a música, como é que se constrói, como é que a audição traz para você, né? É uma linguagem da percepção da música. Aí ele pode escolher o que é bom e o que é ruim. Ele pode começar a fazer um instrumento em casa, de um pedaço de cano, de qualquer coisa. Aí você vai construir. Não precisa ser instrumentos caríssimos, violino, nem instrumento de sopro, não. Você, com as brincadeiras, você começa a desenvolver. Não necessariamente que você vai ser um músico, mas essa matemática sonora, as distâncias que você começa a perceber, ela vai servir para outras profissões. As percepções, não é? De outras. Exato. Então, aí esse aqui na linha do o soprano, não é? O tenor, aí vem o baixo. O baixo é um som mais indígena, e também tanto ele pode ser tocado com sopro, né? Um outro efeito, como também girando. Aí você vai brincando. E sopra também. E sopra também. Simplesmente maravilhoso, Antúlio. É uma imitação de um didgeridoo, não é? Que é aqueles dos nativos da Austrália, não é? Que tem esse som. Isso dá teatro, dá cinema, dá tudo, né? Então a gente faz mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando com Antúlio Madureira, que inclusive vai tocar pra gente aqui com um serrote. Então aguarda só um pouquinho que daqui a pouco a gente vê. O Opinião Pernambuco está de volta com Antúlio Madureira, que fala sobre sua trajetória artística. O número do WhatsApp para você enviar sua pergunta ou comentário é 81 98830 7098. Bem, aqui tem uma pergunta, uma participação, na verdade, de Gil da Cultura. Ele diz: sou paraibucano. Você, Antúlio Madureira, é o mestre da cultura brasileira. Aí eu pergunto, quando mistura Rio Grande do Norte com pernambucano, dá o quê? Se for alagoano com pernambucano, dá alabucano, né? Ou pernagoano. Natabucano, né? Pronto. Aí deve ter alguns nomes mais criativos. Agora um chute meio doido, né? Dá para inventar, né? Então, assim, tem essa participação aqui do Gil. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que foi quinteto armorial, orquestra romançal e trio romançal brasileiro. A raiz é o quinteto armorial, né? De onde surgiu a música armorial, né? O movimento quiariano começou não só como a literatura, não é? Artes plásticas, não é? O teatro, a dança e a música. E o quinteto armorial surgiu nesse nascimento mesmo do armorial. E aí depois houve um desdobramento do quinteto armorial, uma experiência da orquestra romançal, por conta dos romances, aquelas histórias de Ariano está sempre levantando os temas, não é? E nós fizemos ainda, eu comecei na orquestra armorial, tocando o marimbau, né? Nesse tempo os músicos tinham vergonha de tocar berimbau de lata, era uma coisa meio envergonhada. O cara estuda não sei quanto tempo violino, tocando piano, o cara tocar um instrumento de lata, como a minha formação não tinha isso de jeito nenhum, não tinha essas, como é que se chama, esses preconceitos. Eles, eu toco, vamos embora. Aí, era no mesmo tempo que eu estava aprendendo violão erudito, aí facilitou mais. E eu participei da orquestra romançal. Fizemos o concerto de abertura no
no Mercado São José. E depois fizemos um concerto importante em Brasília. Aí depois Ariano saiu da secretaria e não sustentou. Ainda fizemos o conjunto Romançal com Nóbrega. Nóbrega quis levantar, porque ele estava... Antônio Carlos Nóbrega. Antônio Carlos Nóbrega, que ele queria levantar os espetáculos dele. E o conjunto Romançal ajudava, né, a música, a trilha do espetáculo dele. Quando terminou tudo isso, sobrou eu, Antero, que é o outro meu irmão, e Valmir Chaga, né, o Vé Mangaba. Antônio, alguns movimentos musicais, eles têm um pico e depois eles esfriam, outros até praticamente saem, né, desaparecem. Assim, em nível nacional a gente teve a Tropicália, que foi um movimento muito forte. Aí depois a gente tem o movimento armorial e a gente tem o movimento mangue. Isso. Né? Hoje, o que é que nós temos ainda de mangue? São referências, são resquícios do movimento mangue e o movimento em si ele teria sucumbido? E do romançal? Aliás, do armorial. Né? O armorial, ele está tão vivo quanto esteve lá atrás ou ele é mais uma memória que se recorre? Não, o armorial... Tem até um pessoal de São Paulo que toca, tem o Rosa Armorial de Curitiba, tem alguns grupos que existem. A música armorial ainda é viva. Né? Agora, lógico que não tem a força de uma música popular que toca no rádio, que toca na TV. Sempre aquela coisa subsidiada de um patrocínio, de um governo, de alguma coisa. Né? Isso aqui é acolá que aparece. Mas existe ainda, existem muitos grupos de dança. A partir do Balé Popular do Recife, né, que tirou a dança popular da rua e foi para os palcos. Isso difundiu muito. Tem muitos grupos, tem em Portugal, tem na Alemanha, muita gente que passou pelo Recife e levou isso para fora. Agora, infelizmente, a gente não tem uma política cultural que venha fortalecer. Né? Então, isso vai se arrastando. Muito bem. Tu vais tocar para a gente o serrote e eu vou só fazer um comentário enquanto você se prepara. Boa noite, Opinião Pernambuco. Um grande abraço para Antônio Madureira, de Mateus e Catirina, Ivan Leite e José Brito. Grandes companheiros. Carnaval, estaremos juntos. Grande mestre, beijos. Ele manda para você. Ai, Matheus é muito bom. E aí, são sensacionais. Eles fazem sempre a minha apresentação, que eu faço lá no Marco Zero, né? Que é a peleja da cobra e o dragão. O dragão não tem ido muito os carnavais por conta de agenda, etc. Mas todo domingo, agora é na segunda-feira à tarde, nós fazemos lá o encontro. Para criança, é uma coisa maravilhosa. Você vê as crianças do Balé Popular do Recife, dezenas de crianças no palco e na plateia. Então, isso é uma prova que vai ainda se estender por muitos anos, né? Então, vamos ouvir o som do serrote, depois você explica para a gente como é que você consegue essa proeza. Tá bom, vamos lá.
Palmas, Antúlio. Rapaz, como é que veio essa ideia, hein? Você estava trabalhando como servente de pedreiro e aí pegou um serrote e de repente começou a sair um som. Como foi isso, hein? Olha, quando eu comecei com marimbau, essas coisas, eu fiquei muito inquieto em descobrir timbres, né? Alguma coisa que... Eu fiz vários instrumentos de garrafa, de cabaça, de tudo, né? E o serrote eu ouvia falar. Só já ouvi em circo, né? Eles tocavam serrote batendo com a baqueta, faziam uau, 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 aquelas coisas assim, tirando graça, não é? E depois eu tive uma oportunidade ali nos Estados Unidos e tinha um cara tocando no metrô. E de longe eu fui naquele som, quando eu vi lá, o cara tava. É uma lâmina, né, imitando um serrote, né, que é mais flexível, e ele estava lá tocando aquelas músicas. Disse, quando eu vi, disse, eu vou tocar isso aí. Aí cheguei no Recife, fui na Rua da Praia, eu disse, procurando um serrote grande. Aí era o último serrote da loja, né? Aí eu já levei um arco, né? Um arco que eu tinha lá de rabeca. Para testar. Para testar, né? Porque eu trouxe lá da França um serrote de supermercado. Ele tocava, mas era muito agudo, era pequeno. E quando eu peguei, que eu comprei o serrote e fui testar lá, o cara disse, pô, se eu soubesse que era um instrumento, tinha vendido mais caro, né? Sabe, meu amigo, agora isso aqui vai pro mundo. Mas você tinha tanta certeza que ia funcionar que pagou antes de Paguei testar. antes e trouxe, e hoje tem muitos anos, né? É um instrumento que existe na Europa, em alguns lugares, que eles tocam não exatamente um serrote como esse, serrote de verdade, de serrar madeira, né? Uhum. Mas uma lâmina que imita isso e tem gente que toca super bem e tal. Uhum. Né? Antúlio é cultura pernambucana em forma de música. É a melhor atração do Polo Arsenal no Carnaval do Recife, com a graça do Passo da Ema e a apoteose da Cobra. Adrion, um abraço e parabéns. Parabéns pelo excelente programa Opinião Pernambuco, temas maravilhosos. É para você. Rapaz, eu só tenho que agradecer, né? O povo pernambucano, o recifense, do Brasil, né? Aonde eu levo essa música, sempre com alegria, eu não misturo outros assuntos de política. Quando eu vou ao palco, ali é para sonhar, é para se divertir, é para levar alegria para as pessoas, né? Assim, o grande propósito é esse. Não importa se tem a qualidade perfeita de uma erudição, não é? De uma orquestra erudita e tal, mas o mais importante que eu sempre peço para os colegas, né, que me acompanham e tal, é a alegria, é a leveza de mostrar a espontaneidade, não é? E levar um canto que é nosso. Se a gente errar é porque era para errar mesmo, e é bonito porque se erra, né? Maravilha. O Breno Ferreira, do bairro do Pino, ele diz, em 1976, eu construí o Berimbau do Agreste, inspirado no rock instrumental inglês. Você conhece esse artista? Não teve a felicidade de conhecer ainda, né? Mas mande aí uma mensagem, uma foto, alguma coisa, para a gente trocar algumas ideias, né? Bom, esse aqui já foi. Antúlio, a gente já mostrou todos os instrumentos. Isso. Está faltando somente a gente ouvir agora Ave Maria de Schubert no serrote, né? Que isso aí é antológico, né? Eu Você, sempre onde falo se apresenta, tem que trazer essa música. É uma música também que não faz parte do nosso cancioneiro, né? Popular brasileiro, mas eu tenho a impressão de que quando o compositor, né, que foi Schubert, que compôs, ele fez para serrote, né? E eu já fiz mais loucura, né? De tocar em carnaval, no carnaval de Olinda. Ave Maria no carnaval. Não, no carnaval, e as pessoas viraram como um show, sei lá, alguma coisa parecida, né? Agora, como a gente está em clima de Natal, né? De Natal, então tá bem cai apropriado. super bem, né? Então vamos lá.
Antúlio, o programa está chegando ao final. Nós temos agora somente 1 minuto para você fazer sua despedida e falar um pouco das suas expectativas em relação ao teu futuro como artista, né, num estado como Pernambuco, numa região como o Nordeste, num país como o Brasil. Eu tenho feito muitos trabalhos em casa, né? Hoje tem o recurso do computador que você vai fazendo e guardando. Para num momento bom, não é? Que tem as oportunidades, né? Que quando alguém que tiver responsável por isso, é muito complicado você gravar disco, fazer DVD, essas coisas. Quem tem um segmento dessa música e não tem um mercado de vendas, né? Mas eu estou fazendo, eu nunca parei de fazer minha música. Ao mesmo tempo, eu tenho construído, como eu falei, a música quântica com tigelas de cristais. É um universo diferente que, quem sabe, mais na frente isso vai ser mais propagado, né? E animado que o Carnaval está chegando, não é? Está chegando e vocês esperem para algumas novidades, né? Ok. Tá, muito obrigado, Antúlio, pela sua participação. Obrigado a você que nos acompanhou em casa, você que mandou perguntas. E é isso, a Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo.